Kurumada enganou os fãs. É isso mesmo, galera, o que vocês acabaram de ouvir. Assim como eu imaginava, no capítulo 109 de Next Dimension, o autor Masami Kurumada trollou todos nós. Infelizmente, o Cavaleiro de Serpentário continua vivo e não foi atingido pela adaga dourada na luta contra o Ikki de Fênix. Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 7 maiores trollagens de Masami Kurumada com os fãs de Cavaleiros. Sim, meus amigos, se preparem aí que vamos ver diversas bizarrices nesse vídeo. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, Asclepio de Ofiuco continua vivo. Sim, meus amigos, é isso mesmo. Como vocês puderam ver no título e na introdução desse vídeo aqui, vamos começar falando sobre a trollagem mais recente de Masami Kurumada, onde o autor de Cavaleiros do Zodíaco fez uma trollagem em Next Dimension. Mais precisamente, meus amigos, estou falando do capítulo 109 dessa saga, onde Ikki de Fênix decide matar Asclepio de Ofiuco, o 13º Cavaleiro de Ouro. Asclepio é o espírito maligno do primeiro Cavaleiro de Ofiuco da Era Mitológica. Ele possui o corpo de Odisseus, o Cavaleiro de Ofiuco do século XVIII, e está tentando matar a Athena Saori vinda do futuro. Ikki de Fênix, mesmo estando em dívida com Odisseus, que salvou a sua vida, ele decide lutar contra Asclepio, que agora tinha o poder equivalente a um deus. Ikki utiliza a adaga de ouro, também conhecida como a espada de Chrysos, que lhe foi entregue pelo grande mestre do santuário do século XVIII. No capítulo em questão, Ikki de Fênix parte para cima de Asclepio e aparentemente o atinge com a adaga de Chrysos. Porém, como eu já imaginava, meus amigos, como a cena não foi mostrada de um ângulo favorável, era completamente possível que o golpe não teria atingido o seu alvo. E no capítulo 109, foi revelado que realmente Ikki não conseguiu deter o 13º Cavaleiro de Ouro. Aconteceu no último momento uma distorção no espaço-tempo, onde Asclepio conseguiu se salvar no último momento. Curiosidade número 2, os infinitos hiatos da saga Next Dimension. Meus amigos, como sabemos, a saga Next Dimension passou por infinitos hiatos desde seu lançamento, lá no início de 2006. Next Dimension é a saga oficial e canônica, após a saga de Hades Fazelicious, onde Masami Kurumada mostra toda a história que aconteceu após Seiya ser atingido pela espada de Hades. Essa história ignora os acontecimentos do filme Saint Seiya Prólogo do Céu, contando como seria a versão dessa história na visão de Kurumada. Em Next Dimension, conhecemos as versões canônicas dos personagens Artemis, a deusa da lua, e Toma, que aqui seria o anjo do sono, e não Toma de Ícaro como no filme. Porém, a grande trollagem aqui são os enormes hiatos que Kurumada faz na história, sendo uma história que começou em 2006 e agora em 2023 ainda não foi concluída, tendo até mesmo 110 capítulos lançados e estamos a apenas 8 capítulos do final. Porém, adivinhem, meus amigos, teremos mais um hiato para o lançamento desses 8 capítulos finais. A promessa era que os 16 últimos capítulos fossem lançados durante o ano de 2023, tendo início lá em abril, onde tivemos o lançamento do filme em live action também. Porém, aparentemente, esses planos mudaram, e agora, após o lançamento do capítulo 110, teremos mais um hiato indefinido para ser lançados os últimos capítulos finais. Sendo assim, mais uma sacanagem gigantesca com quem é fã da obra. Mas é isso, né? Estamos acostumados a nos decepcionar e sermos enganados por essa franquia. Curiosidade número 3, o bizarro Máscara da Morte. Em 2014 tivemos o lançamento mundial de um filme em 3D de Cavaleiros do Zodíaco. Esse filme foi nomeado de Saint Seiya, a Lenda do Santuário, sendo um filme com uma boa animação, cenas de luta extremamente empolgantes, design de personagens em maioria muito interessante, onde os desenvolvedores conseguiram trazer uma nova versão dos Cavaleiros de Athena com aparências mais atuais, armaduras mais robustas e detalhadas, porém que na minha visão não chegaram a desagradar ao público, tendo um aspecto muito interessante, um visual realmente bonito em sua maioria, até mesmo as aparências dos Cavaleiros de Ouro, como a Ioria, Aioros, Camus, Saga e Mu, têm as aparências mais legais dentro dessa história. Porém, como não podia faltar, tem uma trollagem aqui nesse filme,
Todas as batalhas e desenvolvimentos dos personagens são bem legais aqui, porém sabemos que é um filme muito corrido, isso porque quiseram englobar toda a Batalha das 12 Casas em um único filme. E sabemos que até a história chegar na Casa de Câncer, estava tudo indo muito bem, tudo muito perfeito. Até mesmo o visual do Máscara da Morte não é algo que desagrada, tendo fortes referências ao Jack Sparrow do filme Piratas do Caribe. Porém, em determinado momento, o Cavaleiro de Ouro vira um cantor, fazendo um especial no estilo Disney, onde até mesmo os horrendos rostos pendurados na Casa de Câncer se tornaram máscaras coloridas e falantes. É uma cena de uma vergonha alheia que me incomoda extremamente, galera, sendo assim uma das piores cenas de Cavaleiros do Zodíaco que eu já vi em todos os tempos. Curiosidade número 4, o Megazord de Gêmeos. Ainda falando do filme A Lenda do Santuário, temos outra cena muito ruim, além da armadura de Saga de Gêmeos, que é metade dourada e metade preta. Uma ideia que seria legal se essa armadura fosse uma junção de uma armadura de ouro e de uma Sapures. Mas até onde sabemos, a ideia aqui era representar a dupla personalidade de Gêmeos, sendo uma boa e uma ruim. Em determinado momento, os Cavaleiros de Ouro sobreviventes tentam ir até onde Saga está para tentar detê-lo ao perceber que ele era um traidor. Porém, a estátua gigante de Anubis, que é um deus egípcio, cria vida para atacar os Cavaleiros Dourados. Enquanto isso, Ceia de Pégaso lutava contra a Saga de Gêmeos, mas em determinado momento, o Cavaleiro de Ouro ataca com a explosão galáctica. O Pégaso então junta partes das 5 armaduras de bronze em seu braço, formando quase que uma arma de Power Rangers. Ele consegue então deter a explosão galáctica de Saga. Após esse momento, Saga desperta uma forma gigantesca maligna, um tipo de monstro com vários braços e espadas, algo que nunca vimos na história de Cavaleiros do Zodíaco clássico. Nessa luta, Seiya também utiliza a armadura de ouro de Sagitário, que por algum motivo fica na forma de Centauro, ao ser utilizada pelo Cavaleiro. O motivo não sabemos, já que Aioros no início do filme traja a sua armadura de forma normal e não na forma de um centauro. Saga então é derrotado ao receber a flecha de Sagitário, sendo uma cena também inédita para essa versão. Curiosidade número 5, a satirização do Cavaleiro de Câncer. Outra brincadeira de mau gosto foi feita por Kurumada com o Cavaleiro de Câncer da saga Next Dimension. Deathtal de Câncer é o Cavaleiro de Gêmeos do século XVIII. Sua personalidade é muito diferente da de Máscara da Morte de Câncer. Ele não é tão maligno e muito menos tão poderoso quanto o Cavaleiro do século XX. Porém, até aí tudo bem. Deathtal é um Cavaleiro de Ouro que se vê como uma mulher, uma verdadeira donzela, e ele tem uma conversa sobre isso com Odisseu Jofilco na história. Porém, apesar de tudo, Deathtal continua sendo tratado como um homem, e só ele mesmo trata a si mesmo como uma dama. O rosto de Deathtal não é belo, como os Cavaleiros de Peixes, nem sequer comum, como os demais Cavaleiros de Ouro. O Cavaleiro de Câncer tem um rosto feio e nada feminino, o que afasta ele cada vez mais de como realmente ele se sente, sendo essa uma história realmente de difícil compreensão para a maioria das pessoas, e algo totalmente diferente trazido por Kurumada, um contexto novo e fora da realidade de muitos fãs, mas de repente o tio Kurumada resolve trollar todo mundo. Ele satiriza cada vez mais Deathtal e o deixa cada vez mais feio e grotesco. O Cavaleiro perde seu cabelo, revelando que na verdade era careca e usava peruca. Ele perde seu nariz e tem seu corpo contorcido para a forma de uma bola, sendo completamente humilhado na narrativa, sendo o único Cavaleiro de Ouro que passa por tudo isso, e que após ser transformado em uma bola, ele ainda não quer voltar ao normal e fica pulando por aí. Eu particularmente acho essa uma das decisões mais improdutivas de Kurumada, em uma história de um personagem que estava sendo construído de forma tão diferente. E vocês, o que acharam sobre isso? Comentem aí para eu saber. Curiosidade número 6, o remake de Cavaleiros do Zodíaco. Há mais ou menos 6 anos atrás foi anunciado um remake de Cavaleiros do Zodíaco e poucas pistas foram reveladas para nós que éramos fãs da série. Com o decorrer do tempo, os rumores que surgiram na internet iam aumentando. Foi divulgado que seria uma recontagem da história clássica, tendo base em pontos do mangá. Isso foi algo que surpreendeu a todos e os fãs começaram a imaginar que a história canônica do mangá finalmente seria contada de forma fiel. Alguns esboços do design dos personagens foram revelados. A artista Nichi Terumi era responsável por esses desenhos, e ela, como grande fã de Cavaleiros do Zodíaco, trazia um traço um pouco mais personalizado,
porém ainda tendo aquele aspecto de Shin Araki, o famoso character design responsável pelo anime de Cavaleiros do Zodíaco. Porém, pouco antes de um trailer ser lançado, nos é revelado que na verdade essa série seria em 3D, sendo lançada na Netflix. E quanto mais as informações chegavam, mais tristes os fãs ficavam, ao verem que Shun de Andrômeda agora era uma mulher e não o cavaleiro que outrora conhecíamos. E até mesmo que a história não tinha base nenhuma no mangá clássico, essa história era algo novo para novos fãs. Isso resultou em um fracasso total, uma enxurrada de críticas negativas e o afastamento do roteirista-chefe responsável pelas drásticas mudanças. Porém, na segunda temporada, eles tentaram voltar atrás, trazendo mais aspectos da história do mangá e aprofundando personagens pouco utilizados na franquia, como por exemplo, o mestre Daidaros de Cefeu que treinou Shun e também a Amazona June de Camaleão. Curiosidade número 7, o filme com pessoas reais. O filme de Cavaleiros do Zodíaco foi anunciado há mais ou menos 7 anos atrás. Ele foi gravado e produzido pouco antes da pandemia, sendo que a produção do filme teve que ser paralisada justamente pela pandemia mundial que tivemos em 2020. Por isso o filme foi concluído tempos depois, em 2022, e teve seu lançamento em abril deste ano. Os Cavaleiros do Zodíaco live action foi algo que também veio decepcionando os fãs com o decorrer do tempo, sendo primeiramente uma ideia legal, com um ator legal para ser o Seiya, sendo esse Makenio Arata. O primeiro pôster trazia a sombra da armadura de Pégaso, sendo uma roupa bem parecida com a de um Kamen Rider. E após esse pôster sabemos que essa aparência foi descartada, aos poucos eles foram revelando os atores e o roteiro. E uma das grandes decepções novamente é que eles insistiram no erro, fazendo um filme totalmente pautado na série fracassada da Netflix, trazendo novamente personagens como Gurad e os Cavaleiros Negros Tecnológicos, e até mesmo trazendo versões mal feitas das armaduras de Pégaso e Fênix. Um filme que tinha tudo para ser um recomeço para a franquia, mas se tornou um novo fracasso para a coleção. E fica aqui o pensamento: Toei Animation, não tente reinventar o que deu certo, não tente reinventar a roda. Uma roda quadrada não existe e não dá certo. A roda para girar precisa ser redonda e ter um eixo no centro. Então, quando forem mais uma vez fazerem algo de Cavaleiros do Zodíaco, foque no que deu certo, refaça e faça o que foi sucesso e escute o que os fãs estão pedindo. Agradar os verdadeiros fãs é o caminho para o real sucesso dessa história que tanto amamos. Meus amigos, gostaram das curiosidades? Comentem aí para eu saber o que vocês acharam e qual desses pontos mais te indignou na época. No mais, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?